É o seguinte, nesse vídeo eu vou te falar um hábito poderoso que se você começar a implementá-lo, o teu corpo vai ser transformado. Você vai conseguir perder peso, vai perder barriga, vai melhorar a tua qualidade de vida e a tua saúde. E não, esse hábito não é o hábito de você priorizar alimentos saudáveis, alimentos de verdade, você fazer exercício, você acordar cedo, beber muita água. Essas coisas elas são importantes. Só que o hábito que eu vou te falar nesse vídeo, ele antecede todos esses outros hábitos. É como se fosse um hábito mãe, um hábito chave que, a partir dele, essas outras coisas, elas acontecem de uma forma natural. Se você está chegando aqui agora, muito prazer, me chamo Lucas Rajão, sou nutricionista e aqui no meu canal eu ajudo mulheres acima dos 40 anos a perder a barriga de forma saudável, desinflamando o intestino. Bom, então vamos lá. Que hábito é esse, Lucas? Esse hábito é o que eu denomino de focar naquilo que você quer e não naquilo que você não quer. E eu vou trazer um exemplo prático para você entender que hábito é esse, porque é muito provável que você tenha o hábito errado, que você foque naquilo que você não quer. Vamos pensar aqui no seguinte cenário, tá? Hoje você está aí, sei lá, 10 quilos acima do seu peso, né, ideal, do seu peso que você gostaria de ficar. Você tá com uma barriga que você não está satisfeita, não está vestindo as roupas que você gostaria de vestir, se sente incomodada porque a sua barriga vive estufada, você fica cheia de gases, você não está com energia e disposição para fazer as coisas do que você precisa fazer no seu dia a dia, você vive se arrastando, o seu sono não está bom, enfim, a tua qualidade de vida não está boa e nem tua saúde está boa. Então, é óbvio que você quer mudar isso. Tá bom. Então, a partir de agora, você vai e começa a aplicar o protocolo DDR, que é o meu método de emagrecimento através da desinflamação intestinal. E em 30 dias, você literalmente consegue emagrecer 3 quilos na balança, você vê a sua circunferência abdominal diminuir, ou seja, você perde gordura, você perde barriga, você melhora a tua energia, a tua qualidade de vida, cara, se transforma, seu sono melhora, ou seja, você tem uma mudança. Aí eu quero saber como que você ficaria, como que você estaria se sentindo hoje se isso tivesse acontecendo na sua vida. Comenta aqui, deixa aqui nos comentários qual é o sentimento, como que você estaria. É bem provável que ao você passar por esse processo, uma outra coisa também pudesse acontecer. Porque isso tende a acontecer com nós, seres humanos. O nosso cérebro ele é programado e nós crescemos numa cultura que está sempre colocando coisas negativas na nossa frente. E o nosso cérebro, ele se pendura naquilo que é negativo. E aí, você, nesse caso, passou 30 dias, você olha para a balança e você vê menos 3 quilos, e você poderia falar assim, poxa, eu esperava que fosse perder mais. Poxa, nem foi tanto assim. E aí você, a partir daqui, passa a ter um sentimento de quê? De frustração. E a partir desse sentimento de frustração, você naturalmente vai ter um tipo de comportamento que é o quê? Comer. Então você chega num determinado cenário lá, sei lá, você fala assim, poxa, tô me esforçando pra caramba, eu tô fazendo dieta, tô me exercitando, meu peso nem tá baixando tanto, nem tive um grande resultado. O esforço que eu tô fazendo tá sendo muito grande. Quer saber? Eu não vou me privar não. Aí você vai lá e come. Então aqui eu vou te falar sobre o lado que é o que eu acho mais poderoso, é o que eu vivo buscando fazer, porque eu não vou mentir falando que isso é uma coisa que acontece de uma hora para outra, que quando você começar a fazer isso, você nunca mais vai precisar trabalhar nesse hábito. Não. É um hábito e ele precisa ser alimentado, porque, como eu falei, o nosso cérebro é programado a focar nas coisas negativas e nós estamos sempre envolvidos em coisas que estão remetendo a gente a pensar negativamente. Hoje a psicologia mostra isso de uma forma muito palpável. Os nossos pensamentos gera um sentimento e esse sentimento gera um tipo de comportamento, ou seja, ele faz com que a gente tenha uma ação. Então, quando você olha lá e fala assim, cara, bacana, eu não estava esperando que esse peso fosse baixar só 3 quilos, mas ótimo, eu estou mais perto de onde eu quero. Poxa, olha só que interessante, eu perdi 3 quilos e eu nem precisei abrir mão de tantas coisas. Esse mês eu aproveitei o aniversário do meu filho, eu saí com meu marido, a gente teve... Você está percebendo a diferença quando você foca a sua atenção naquilo que você quer? E é justamente isso que eu faço com as minhas pacientes. Dentro do meu acompanhamento, eu sempre trabalho esse tipo de visão, essa clareza. Porque dentro do protocolo, muitas
das mulheres, e isso é normal, eu até falo, né? Você vai errar, você vai ter dificuldade, porque você está mudando determinados comportamentos, você está mudando a sua forma de enxergar o emagrecimento, porque o meu método, ele foi construído de uma forma diferente do jeito tradicional de emagrecimento. Portanto, que a gente começa tratando o intestino. Então, é natural que essa mudança vai conduzir você a ter dificuldades, a errar. E como elas, né, como as pessoas já têm a tendência de estar presas a olhar para aquilo que elas não querem, a olhar de uma forma negativa, eu preciso trabalhar isso nelas. Eu quero que você comece a trabalhar isso a partir de agora. Porque quando você começa a influenciar a forma que você pensa, a forma que você sente, a forma que você age, os seus resultados vão ser completamente diferentes. E além desse ciclo que acontece de uma forma física, podemos dizer assim, isso também influencia o seu estado biológico. Eu não sei se você sabe, mas o nosso cérebro, ele está conectado com todo o nosso corpo, principalmente o nosso intestino. Portanto, que o intestino ele é considerado o segundo cérebro. Então, quando você está num estado, vamos falar assim, para simplificar, quando você está num estado emocional positivo, um estado emocional bom, o seu corpo ele recebe toda essa química boa que o seu cérebro está manifestando. Então você começa a ter um organismo que está contribuindo para aquilo que você quer. Então se você quer emagrecer, obviamente o teu corpo, o teu organismo, ele trabalha positivamente. Você não precisa ficar... Eu já fui esse cara, eu já fui essa pessoa. Eu ficava 3 horas fazendo exercício. Eu ficava fazendo dietas malucas. Eu ficava restrito de carboidrato, eu passava fome. E sabe o que acontecia? Nada. Nada. O meu corpo ficava lá travado. A balança, muitas das vezes, ela aumentava. Por quê? Porque o meu corpo, o meu estado biológico estava totalmente desequilibrado, desregulado. Porque aqui estava desequilibrado. Quando eu me esforçava pra caramba, quando eu ficava lá, me matava na academia, me matava na dieta, e eu subia na balança, eu esperava o quê? Poxa, esse peso ele tem que baixar. E o peso não baixava. Aquilo mexia com o meu interior, o meu estado emocional. E eu começava a pensar... essas coisas não funcionam pra mim. A minha genética é muito ruim. Como isso aqui é sofrido. E aí eu pensava em desistir. Eu pensava que aquilo não iria mais funcionar pra mim, que eu realmente deveria ser um cara que teria que aceitar a minha genética, porque meu pai era gordo, a família do meu pai eram gordos, então eu iria ter esse destino também. E nada acontecia. E por várias vezes eu vivi uma montanha-russa emocional aonde a balança era minha inimiga, aonde o peso, ele sempre foi algo que eu olhei como eu sou um cara gordinho, eu sou um cara pesado. E a comida, obviamente, ela começou a se tornar minha inimiga. Por quê? Eu não posso comer carboidrato, porque carboidrato, ele engorda. Uma pessoa que tem a tendência a engordar não pode comer muito carboidrato, então eu tenho que ficar me limitando. E por alguns anos eu fui uma pessoa que vivi nesse estado de conflito interior, de desequilíbrio emocional, e lutava contra a balança. Até que eu comecei a entender mais sobre o que era o processo de emagrecimento. Que não era uma questão só de fazer dieta e exercício. Precisava trabalhar aqui também. E foi quando eu comecei a trabalhar isso e comecei a perceber o impacto que isso tem na nossa vida. Então, quando eu comecei a ter um estado positivo, quando eu comecei a olhar mais para aquilo que eu queria, eu naturalmente liberei esse estado de tensão, esse estado de preocupação, esse estado que, de alguma forma, travava o meu corpo. E sabe o que começou a acontecer? E eu falo isso de mim, mas eu tenho isso de forma prática nos atendimentos. Tem mulher que fala assim, Lucas, eu tô comendo mais e tô emagrecendo. Eu comecei a comer alimentos que eu achava que era o vilão, como pão, comer um doce de leite com frequência, comer uma refeição livre no final de semana, né? Uma refeição que eu poderia comer o que eu quisesse, e eu continuava emagrecendo. Ou seja, eu fui ver que o nosso organismo, quando ele está nesse estado onde as coisas estão calmas mentalmente falando, né? Elas estão fluindo, o nosso corpo também flui na mesma direção. E você talvez já tenha vivenciado isso. Tem muitas pacientes que chegam até mim que a emoção, o estado emocional trava o intestino. Elas ficam mais ansiosas, o intestino trava. Elas relaxam, o intestino solta. O intestino volta a funcionar.
Talvez você já tenha vivenciado esse aspecto no teu peso. Você estava lá emagrecendo, aconteceu uma coisa inesperada, né? E aí você fica muito preocupado, muito tensa e tudo começa a travar. Você fica mais vulnerável, aí você pega uma gripe, tudo muda. Então, mulher, como que você vai resolver isso? Como que você vai trabalhar nesse hábito poderoso? Porque se você não trabalhar nele, eu tenho que te falar uma coisa. Essas coisas que você faz, dieta, suplemento, etc, vai ficar travado. Não vai adiantar. Eu já adianto isso logo. Não vai adiantar. Então, eu aconselho você trabalhar de uma forma inteligente, focando nas duas coisas. Obviamente, se alimentando adequadamente, ativando o seu corpo, mas principalmente trabalhando nesse estado emocional, nesse estado de você olhar para as coisas que você quer, porque a tendência é que você seja capturada pelo outro hábito, que é olhar negativamente as coisas. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar para você fazer, e obviamente, se você não fizer, você vai estar sempre tentando sair desse estado e você vai voltar para ele. A primeira coisa é você se afastar de pessoas, de ambientes que te impregnam esse estado emocional negativo, que te impregnam em ficar sempre olhando para as coisas ruins, para as coisas que são difíceis, se lamentando da vida. Tem muitas mulheres que hoje estão com sobrepeso e por conta delas terem desistido dela, porque esse caminho de você olhar para aquilo que você não quer, ele vai te levar a desistir de você. Então tem mulheres hoje que desistiram de si e elas alimentam as pessoas ao redor dela com esse tipo de pensamento. Ah, emagrecer é muito difícil. Ah, isso não funciona. Ah, isso aí que você vê na internet, eles só querem te vender. São mulheres extremamente pessimistas, são mulheres extremamente influenciadas por esse veneno, podemos dizer assim. E aí, se a gente for... Eu vou abrir um parêntese aqui, tá? Só porque não tem como eu falar de estado emocional se a gente entrar num aspecto espiritual. Mas toda pessoa que fica preso nesse estado pessimista, negativo, ela tem um estado vibracional ruim também, negativo. E aí o que acontece? Essa mulher ela vai começar a atrair o quê? Coisas negativas. Ela vai começar a viver tudo aquilo que ela pensa, tudo aquilo que ela fala e aquilo que ela sente, ela vai viver na realidade dela, na experiência dela. E tem uma frase na Bíblia que é o seguinte: peça e será atendido. Essa frase ela reflete exatamente isso. Quando a gente fala peça, é porque isso veio no pensamento. E quando você pensa, como eu falei, você também sente. Então, quando você está falando que tudo é muito difícil, que emagrecer depois dos 40 não dá, que perder barriga é impossível, que é uma idade... Quando você fica se lamentando dessas coisas, você está pedindo e você será atendida, mulher. Você já pensou nisso? Já pensou que tudo que você fala que é difícil, que você não consegue, que você já tentou de tudo, que não tem mais como... Essas coisas vão acontecer porque você será atendida. Então você precisa se afastar. Eu tenho pacientes, algumas pacientes que já passaram pelo protocolo, algumas delas eram professoras. Isso acontecia muito com professoras, obviamente que não são só professoras, né? Mas o grupo de professores, eles têm um hábito muito comum que dentro da escola exista lá o café da manhã, existe aquele encontro em grupo dos professores. E quando você para observar o que tem naquele encontro, naquele café da manhã, é só comida que vai engordar. É só bolo, é pão, é mortadela, são só coisas ruins. Coisas que não agregam para aquilo que você quer, que é perder peso. E essas professoras, quando elas tomaram a decisão de emagrecer, elas obviamente tiveram que mudar comportamento, elas tiveram que fazer diferente. E uma das coisas que elas começaram a fazer diferente foi parar de comer aqueles alimentos. Foi começar a seguir uma alimentação mais coerente com o que ela precisava, pelo menos naquele momento, para que ela pudesse ter resultado. E algumas delas, no início, participavam da reunião, só não estava compartilhando dos hábitos, ou seja, não estava comendo, mas estava lá. E sabe o que elas ouviam? Ah, fulana, para com isso. Poxa, coma aqui com a gente. Até quando você vai ficar assim? Aí elas já começaram a emagrecer, aí ela, não, você já está magra, você não precisa. E conforme ela ia
persistindo nisso, as pessoas começaram a falar mal. As pessoas começaram a deixá-la de lado. E isso acontece com todo mundo. Isso aconteceu comigo na minha época também. Eu também fui questionado, eu também fui julgado pelas coisas que eu fazia. É normal. Porque esse grupo de pessoas está vivendo em um determinado cenário que você vivia também e que agora você saiu desse cenário. Agora você está indo para um outro cenário. Um cenário que uma mulher magra. E o cenário de uma mulher magra, a vida, ela é completamente diferente dessa vida. E essas coisas, elas não conversam. Porque são coisas antagônicas. Uma pessoa que tem um sobrepeso, que é obesa, ela pensa de uma forma, ela age de uma forma. Ela se sente de uma forma. A pessoa que é magra é completamente diferente. Então é natural que essas coisas, elas não vão se conectar. E você vai precisar tomar essa decisão. Você vai precisar desse salto. Se você quiser chegar nesse corpo. Se você quiser viver essa realidade. Porque quando você começa a se manter nesse grupo e você não toma essa decisão também de se desconectar, o que vai acontecer? Você vai ser puxada novamente para cá. Por quê? Porque todas essas falas, essas coisas, essa energia, ela vai se conectar com você e você vai se questionar, poxa, é mesmo, né? Ah, é só um pedacinho. Ah, é só hoje. Aí você, quando vê, tá lá comendo. Então, essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Cara, se desconecte de pessoas que são pessimistas, que são negativas, que estão focando naquilo que você não quer. Saia disso. E é um processo, tá? Você vai ter que trabalhar isso. Mas ter essa clareza é o primeiro passo. A segunda coisa que você vai precisar fazer para alimentar esse hábito de focar naquilo que você quer é começar a utilizar de ferramentas que te comprovam isso fisicamente. E essas ferramentas, elas são coisas simples, provavelmente você já fez, mas eu tenho certeza que isso não é regular na tua vida. Porque sempre quando a gente está entusiasmado, a gente faz as coisas, mas quando a gente começa a entrar nesse padrão de focar naquilo que a gente não quer, a gente desanima. E quando a gente desanima, a gente deixa de fazer aquelas coisas que a gente fazia quando estava entusiasmado e que de fato eram coisas importantes e que nos levou a ter resultado. Que ferramentas são essas, Lucas? Anota aí, e você provavelmente já viu isso, mas eu quero te mostrar numa outra perspectiva e como que você vai fazer isso. Fotos para registrar a tua evolução. Isso aqui é a coisa mais poderosa que tem. É a coisa mais simples e mais poderosa que tem. E a gente vai entrar com mais detalhe aqui. A outra coisa é roupa. Então a roupa ela não mente, você sabe disso. E a outra coisa é a balança, e eu vou te mostrar a forma certa de você se pesar. Tá bom? Então falando de foto, a foto ela é um registro do presente. Cara, você tira uma foto hoje, essa é a realidade. A realidade. Você pode até tentar esconder essa realidade, na hora que for tirar foto, encolhe a barriga, mas eu espero que você seja sincera nessa foto. Eu quero que você literalmente bote um top, bote um short, tira a foto do jeito que você é. Quando você vai tomar banho, você não fica encolhendo a barriga, você não fica fazendo isso, não fica fazendo aquilo. Você literalmente vai tomar banho do jeito que você é. Então tira uma foto do jeito que você é hoje. E eu sei que essa primeira foto ela pode ser um grande desafio. Eu sei que você foge muitas das vezes da foto. Você não quer encarar a realidade. Você vai precisar se você quiser mudar. E todas as mulheres que entram dentro do protocolo e fazem isso, 30 dias depois elas falam, Lucas, obrigado por você ter me feito tirar foto. Que mudança que eu tive. Por quê? Porque depois que você passa de 30 dias, se você seguiu o que eu tô te falando, você vai chegar diferente. E quando você tira uma foto, depois de 30 dias, você tá tirando o quê? Um registro do presente. E quando você bota uma do lado da outra, é isso aqui que você tem. É isso aqui que você tá vendo aqui do lado de uma paciente que mostra para você. E quando você tem essa comprovação, não tem como você falar assim, mas nem tá tão bom assim. Porque a foto ela tá te mostrando. Então o teu cérebro ele não consegue se ancorar numa coisa negativa. Você olha para aquilo e fala assim, cara, realmente eu tive mudança. Realmente eu tive mudança. E a partir daqui, óbvio que você tem que trabalhar isso. Você tem que ter uma intenção de começar a pensar coisas boas a partir daqui. Essas ferramentas que eu estou te falando aqui, elas são âncoras. Elas vão te mostrar, elas vão te colocar no momento presente para você começar, então, a partir de agora, alimentar coisas referentes àquilo que você quer. Então a foto é e você vai tirar foto todo mês. A foto, ela sempre vai sendo renovada. E a forma melhor de você fazer isso é sempre colocando a foto do início com a foto daquele mês. Não faça mês a mês, porque você vai chegar um momento que você não vai ver tanta diferença. É normal.
Conforme você vai emagrecendo, o resultado ele vai ficando cada vez mais menor, vamos dizer assim, né? É menos impactante e mais específico. São detalhes que muitas das vezes você não enxerga. Então sempre pega a foto do início com a foto de agora. A foto de quem você era e a foto de que você tem agora, porque aqui você vai ver a realidade. Essa é a realidade. Quem você era e quem você está sendo. Ponto. Isso vai fazer você ter essa ancoragem. Segunda coisa é a roupa. Roupa você sabe, né, mulher? Se eu vestir uma roupa, cara, ela tá apertada e daqui a 30 dias ela não tá mais apertada, obviamente você mudou. Ponto. Você mudou. Ah, Lucas, mas a balança ela não mudou. Tudo bem, mas você mudou. Tá? Você ancora nisso. Pô, essa roupa não entrava. Se ela tá entrando é porque alguma coisa tá diferente. Ponto. Comece a alimentar os outros pensamentos positivos com relação a isso, tá? Focando naquilo que você quer. Pô, legal, agora essa roupa tá... Agora eu posso usar essa roupa. Então eu vou usar essa roupa. Como que eu me sinto usar essa roupa? Vai lá e usa. Às vezes é uma roupa que você nem entrava, você nunca usou, tava no fundo do armário. Cara, agora é mais uma roupa, é mais uma peça de roupa que eu tenho para usar, que legal. Você tá entendendo? E a terceira ferramenta, essa que é a mais poderosa, que essa vai te guiar semanalmente. Você tem que saber utilizar a balança e olhar para ela de uma forma neutra, de uma forma que você vai se basear em duas coisas. Toda paciente que começa o protocolo eu falo, eu preciso que você comece a se pesar todo sábado e toda segunda. Por quê? Porque o peso de sábado, ele vai refletir ele vai refletir as coisas que você fez na semana. Então se você fez tudo o que eu pedi para você fazer, né, você se esforçou, você vai ter um resultado. Isso é garantido. A matemática garante isso. E quando a gente fala de emagrecimento, por um lado, a gente vai ter ali a matemática a nosso favor, que é comer menos do que gasta. E se você seguiu todas as refeições que foram montadas para você desinflamar, que vão nutrir o seu corpo, é garantido. Você vai ter um resultado. Então você vai ver esse reflexo na balança. Você vai perder 300 gramas, você vai perder 500 gramas, dependendo do peso, você pode chegar até 1 quilo, mas não foge muito disso, tá? Geralmente é isso. Em 5 dias você tem uma perda de peso. Beleza, então aqui a gente já tem o quê? Um resultado. Cara, eu perdi peso. Tá me mostrando que se eu continuar, eu vou continuar perdendo peso. Essa é a matemática. Então a balança ela já te falou uma verdade. Tive um resultado. Agora, segunda-feira a gente tem uma pesagem novamente. Por que pesa segunda de novo, Lucas? Porque a segunda é um reflexo do que tu fez no final de semana. E se você começa a fazer isso, você começa a ver claramente como aquilo que você faz vai refletir no teu peso. Então tem pacientes que no início, como estão muito entusiasmadas, motivadas, o que elas fazem? Elas conseguem parar de ficar fazendo aquela loucura que fazia no final de semana. Então elas agora continuam seguindo aquela rotinazinha, elas continuam cuidando da alimentação, às vezes comem um docinho, às vezes comem ali um almoço, um churrasco, mas quando pesa, o peso ele tá igual. Ela não ganhou nada, porque geralmente quando você sai, quando você come muito, quando você burla a alimentação, você vai ver a balança aumentando 700 gramas, 1 quilo, 1,5 kg. Obviamente vai depender, se você sai sábado e domingo vai aumentar mais, chega até 1,5 kg talvez. Então a balança ela tá falando o quê? Cara, o que você tá fazendo, o que você fez, aumentou o teu peso. Essa é a primeira semana. Até aqui tá tudo bem, aqui a gente teve um reflexo do que aconteceu nessa primeira semana. Agora vamos para a segunda semana. Novamente, você vai começar ali, tudo certo. Sábado você vai se pesar. Aqui a gente tem a prova real. No segundo sábado, o teu peso ele tem que estar menor do que o último sábado. Esse é o principal objetivo. Ainda que você tenha saído no final de semana, se esse peso diminuiu, ótimo. O que ele está te mostrando? Que você está perdendo gordura, que você está perdendo peso. E eu falo de gordura porque a gordura ela é eliminada com o tempo. Ela não é eliminada de um dia para o outro. Ela é eliminada depois que você passa ali 7 dias, porque você conseguiu diminuir o consumo calórico de uma forma sequenciada e no montante que você consegue perder gordura. Se você não sabe, para você perder 1 kg de gordura, você tem que deixar de consumir, ou então, obviamente, gastar 7.700 calorias. Ou seja, é matemático isso, tá? A ciência mostra isso. Então, você não consegue gastar e deixar de consumir 7.700 calorias em um dia, em 24 horas. Não tem como. Por isso que você não consegue perder 1 kg de gordura em um dia, em 24 horas. Então, quanto mais tempo você se dá,
E aí, obviamente, você vai perdendo, né? Você vai gastando e deixando de consumir uma quantidade calórica que vai, no longo prazo, diminuindo gordura, você perde gordura. Então, voltando para o raciocínio da semana, quando você chega naquele sábado e você vê o teu peso menor do que o sábado anterior, é sinal que você está no caminho certo. Aqui está a ancoragem. É aqui que você vai falar assim, cara, de uma semana para outra, eu perdi 500 gramas. E a segunda coisa que eu falo para você é, como que foi essa semana? Como que foi o final de semana? Você saiu no final de semana? Aí você vai falar assim, poxa, Lucas, saí. Acabou que aconteceu isso, fiz aquilo. Então, maravilha, mulher. Porque você está emagrecendo e comendo. Porque se você saiu, você comeu. Você só precisa continuar. Você só precisa se manter nisso aqui. E veja, aí entra aquele raciocínio que eu falei lá no início. Eu emagreci comendo. Eu emagreci sem passar fome. Eu emagreci, cara, aproveitando. Continua. Não caia na autossabotagem, nos pensamentos daquilo que você não quer, do tipo, ai meu Deus, eu não tô conseguindo, ai meu Deus, eu só perdi 500 gramas, ai meu Deus, o resultado tá muito devagar. Não caia nisso, porque tu vai se estabacar no chão e você vai parar de ter resultado. Então, mulher, coloque essas três coisas em prática, duas coisas, né, que eu falei, duas coisas em prática, só que a tua segunda, a gente tá falando de 3 ferramentas, que eu tenho certeza que você vai ver resultados acontecendo na tua frente de uma forma rápida. E para te ajudar, eu vou deixar aqui embaixo o meu cardápio Desinflama. Tá? É o primeiro passo que eu disponibilizo aqui para mulheres que estão chegando agora ou para mulheres que estão um pouco inseguras de começar o protocolo DDR. Por R$ 49,90 você adquire um cardápio completo, que inclusive é a primeira fase, é o cardápio da primeira fase do meu protocolo, que ajuda a eliminar as bactérias ruins e a começar a desinflamar seu intestino. Você vai ter as combinações certas dos alimentos, as quantidades exatas que você tem que consumir e a quantidade de refeições que vai te ajudar a desinflamar, perder barriga e já conseguir eliminar até 4 quilos nos primeiros 15 dias. É sério, isso é totalmente possível, desde que você faça o que eu estou te falando. Tá bom? Então, se você quiser conhecer mais sobre o cardápio, adquirir, aplicar esse cardápio junto com tudo que eu te expliquei nesse vídeo, você vai ver que o resultado ele vai acontecer e você vai ficar feliz por isso. Então, link está aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha com uma amiga que tem mais de 40 anos e que está querendo emagrecer, mas não consegue. E se você não é inscrita no canal, se inscreva, porque toda semana eu posto conteúdos que ajudam você, mulher, que tem mais de 40 anos, a emagrecer e a desinflamar o seu intestino. Tá bom? Então é isso. Te vejo no próximo vídeo.